Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Klaus e você está no canal Descomplicando o Seguro. Que bom ter você aqui! E mais um final de semana chegando, e com o final de semana chega também a nossa dica de leitura para você aplicar aí nos seus negócios, você corretor de seguros, você vendedor de qualquer área. Você tem que estar antenado nas mudanças que ocorrem. E hoje nós vamos falar de um livro bastante antigo que eu vou pegar aqui na minha estante. Arte da Guerra, do Sun Tzu. Mas antes da gente começar a falar desse livro, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa joinha, compartilha com os amigos. Isso é muito importante para nós. Pessoal, esse livro do Sun Tzu é um livro que fala de guerra, mas você vai falar, Klaus, como? Sem guerra, a gente não trabalha com isso. Só que a forma que esse livro foi escrito, ele pode ser adaptado para qualquer tipo de embate, seja um embate pessoal, seja um embate profissional. Tá? Sun Tzu, segundo a história, foi um general chinês que provavelmente viveu entre os séculos 481 a 221 a.C., mas nada é certo com relação à origem dele, talvez ele nem tenha existido, tá? Isso pode ser aí alguém que usou esse alter ego, tá? Mas o que importa é que esse livro foi muito utilizado numa época em que a China passava por grandes mudanças, entre a Guerra de Cavaleiros, que era mais ou menos assim, senhor, com licença, eu vou te matar, para aqueles embates mesmo que a gente está acostumado a ver em filmes sangrentos e tudo. E esse livro, tá, esses ensinamentos surgiram nessa época. E com o passar dos anos, ele foi sendo adaptado para todo o tipo de embate. Ele é muito difundido no meio empresarial e com nós corretores de seguros não poderia ser diferente. Então eu separei hoje aqui 5 dicas muito importantes desse livro que a gente vai usar no nosso dia a dia para conseguir ter mais clientes, para conseguir ter mais autoridade junto aos nossos clientes. E como o livro trata de estratégias, a primeira estratégia é o combate. Mas antes de qualquer combate, eu tenho que estar preparado para esse combate. E é aí que nós, corretores de seguros, pecamos muito. Muitas vezes nós vamos conversar com o nosso cliente sem ter nos preparado. Para qualquer combate, eu preciso de uma preparação. Eu preciso conhecer a mim mesmo e ao meu cliente. No caso do livro ele fala do meu oponente, mas a gente vai conhecer o nosso cliente. Quanto mais conhecimento eu tiver sobre mim e mais conhecimento eu tiver sobre o cliente, melhor vão ser as estratégias que eu vou poder organizar para conseguir o meu objetivo. Estou pronto para defender os meus pontos de vista, então a minha próxima estratégia vai ser a preparação para esse combate. E como é que eu faço essa preparação? Eu já me conheço, eu já conheço o meu cliente, eu já conheço os pontos de vista dele e essa preparação vai ser a gente entender quais serão as principais objeções que o nosso cliente vai ter e que a gente possa transformar essa objeção em um incentivo para que a gente consiga contornar essa objeção, trazendo benefício para o produto que a gente agrega para o cliente. E é claro, eu vou apresentar esses benefícios para o cliente sem tentar impor o meu ponto de vista a qualquer maneira. Eu preciso sempre, gente, ouvir. Uma vez que eu conheço o meu cliente e dou espaço para ele falar, no caso do livro eles falam de dar corda, quanto mais o meu cliente fala comigo, mais eu entendo das necessidades dele. E como o nosso produto é um produto que vem para suprir as lacunas das necessidades dos nossos clientes, quanto mais eu ouço, mais eu tenho para oferecer. E aí as objeções desse cliente, elas se tornam aliadas da gente. E eu vou dar um exemplo claro disso. Mas está muito caro o seguro e tal. Você falar para ele, tudo bem, eu também concordo que é um preço alto o seguro, mas ele é alto porque o risco é alto. Quando o risco é baixo, o seu seguro é baixo. Aí você pode dar o exemplo de um seguro de residência, que a probabilidade de acontecer um incêndio é pequena.
Mas no carro que anda 24 horas por dia como motorista de Uber, o risco vai ser muito grande, então o valor do seguro vai ser muito grande. E quando eu falo muito grande, é proporcional ao risco. A gente tem que deixar sempre claro para o cliente que todos os custos de seguros, eles são proporcionais ao risco. Nesse livro, ele nos fala da estratégia de você ver o cheio e o vazio. Como exemplo, ele usa a chuva quando cai. Ela vai procurando os espaços vazios para a água entrar até que a água preencha esses espaços. E o que a gente vai fazer com o nosso cliente é exatamente isso, ver o que ele já está cheio e procurar os espaços vazios. E essa é a minha grande briga, porque está todo mundo sempre querendo ir no cliente onde ele já está cheio. Pessoal, vamos ouvir o cliente e ver onde está vazio e tentar oferecer para ele o produto que vai preencher esse espaço vazio. Seja vida, seja residencial, seja de responsabilidade, produtos nós temos muito. Só que está todo mundo brigando pelo mesmo nicho de mercado. E eu tenho certeza que quando você apresentar para o teu cliente esses produtos que ninguém apresentou, ele vai querer que você seja o corretor dele naquele seguro que está todo mundo brigando. E aí, com a autoridade que você tem, você vai poder vender o produto nos seus moldes, da maneira que você acha que o cliente precisa. Isso é guerra? Isso é guerra. Mas guerra é feita de estratégia. E a sua principal estratégia hoje é não ir aonde todo mundo está indo. Porque ali o perigo vai estar maior. No livro isso fica muito claro. Então, eu já estou em combate, eu já me preparei e dentro desse combate eu tenho que ter manobras, claro. E essas manobras vão ser, no nosso caso de vendedores de seguro, a preparação que nós temos para as objeções e as soluções que nós vamos apresentar. Quando eu apresento uma solução para um problema, eu manobrei, eu virei o jogo, eu coloquei luz onde tinha sombra. Quando a pessoa fala, tá caro, eu vou colocar luz onde tem sombra. Quando a pessoa fala, isso não vai acontecer comigo, só acontece com meu vizinho, eu vou mostrar para ele que não, nós somos seres humanos. O risco, lógico, pode ser maior para um ou menor para outro, mas o custo do seguro é exatamente isso, é exatamente essa variável. Então, para finalizar, eu já combati, eu já me preparei, eu já manobrei e agora eu tenho que ficar atento às movimentações. Gente, eu venho falando isso aqui sempre no canal. A base da nossa vida de vendedor é movimento. Eu não posso estar estático, eu tenho que sair do lugar. Quando eu falo em movimentação, eu quero dizer que se você atender o seu cliente em uma necessidade, não significa que esse cliente não vai mais precisar de você. Você tem que se movimentar para ver os sinais que ele vai te dar de outras coisas que ele pode precisar e que você tem a solução para eles. Então, se o cliente te respondeu rispidamente, você tem que ver que ali ele está fazendo uma posição, um movimento de defesa. Não leve isso para o lado pessoal. Pense, ele tem uma resistência, se ele tem uma resistência é porque talvez ele precise realmente disso. Se ele te respondeu de um modo muito dócil, é porque ele realmente precisa, ele sabe da necessidade, mas ninguém ainda conversou com ele e deixou claro que o custo para suprir essa necessidade pode ser muito baixo. E se ele foi indiferente, aí nós estamos no pior dos cenários, porque talvez a nossa estratégia não tenha conseguido fazer o cliente se movimentar. Entenderam como o movimento é tudo? Eu preciso me movimentar para movimentar o meu cliente. Então, galera, são essas dicas que eu separei, mas no livro tem muitas outras, vale muito a pena ler. Claro, um livro que tem 2.500 anos de existência, já envolveu pessoas como Napoleão Bonaparte, Mao Tse, várias pessoas já usaram os ensinamentos desse livro, vale a pena a gente usar também. E antes da gente encerrar, só gostaria de pedir, se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha, segue a gente nas redes sociais, no Descomplicando Seguro Oficial lá no Instagram e me ajude a fazer desse canal
o melhor canal sobre informações de seguro do Brasil. Um bom final de semana, um beijo e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima!